Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos essa terça de manhã. É uma delícia estar com vocês aqui de novo e estar de novo conversando um pouquinho com a Tati sobre NR1. É, então, começar do começo. Prazer, meu nome é Lucas Guimarães, eu sou médico geriatra e atuo na área de gestão. Estou numa health tech que chama Galileu Saúde. É, e a gente tem já há algum tempo estabelecido algumas conversas sobre NR1 nessas lives, e essa é a segunda que a gente faz específica só sobre NR1, eu e a Tati conversando com vocês um pouquinho. Tati, você pode se apresentar? Para quem não conhece a gente ainda? Claro, obrigada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tati Schneider, sou fundadora da Coaching for Action, atuo no desenvolvimento humano e organizacional há 24 anos e meio, sou psicóloga e coach e atuo com indivíduos, grupos e equipes, muito com indivíduos, grupos e equipes, com a metodologia, né, do coaching, coaching executivo de carreira, grupos e equipes. E sou também facilitadora de segurança psicológica nas organizações, nos times, e também atuo, né, com a facilitação de ambientes de trabalho mais saudáveis e com a visão da felicidade do trabalhador. E estou muito feliz por estar aqui com o Lucas, né, esse amigo querido, e também com vocês que estão presentes aqui com a gente. Acho que a gente sempre começa agradecendo a Nelas Academy pela oportunidade, pelo espaço, e agradecendo a presença de vocês. E a gente estava papeando um pouquinho aqui antes de começar, é, o quanto as coisas estão corridas, né? A gente conversou na última live sobre o porquê que a NR1 se tornou importante, por que precisou desse marco legal. E apesar de a gente estar discutindo a NR1, tá todo mundo corrido. Eu tava comentando com a Tati que esses dias eu fui contar, eu tava com mais de 20 abas abertas entre documentos, apresentações, aplicativos, discussões, e-mails, enfim. E a gente tá nessa rotina, nesse mundo bunny, que é frágil, que é ansioso, que é não linear, construindo uma visão de futuro que precisa ser um pouco mais saudável. Na última live, a gente falou um pouquinho sobre o que eram os riscos psicossociais, a gente conversou um pouco sobre o contexto da NR1, e uma coisa que chamaram a gente várias vezes assim, olha, a gente precisa de ferramenta, eu preciso poder identificar esses riscos, eu preciso saber como é que eu direciono isso. E aí, a ideia dessa live é a gente falar um pouquinho sobre essas ferramentas, sobre esses conteúdos e compartilhar com vocês, e depois começar a fazer provocações de como que a gente pode trabalhar para diminuir esses riscos, como é que a gente faz essa prevenção. E eu combinei um pouquinho da Tati dela falar um pouco para a gente sobre essas ferramentas. Como é que a gente usa, como é que a gente faz para identificar? E aí eu vou deixar a palavra com a Tati, eu vou ficar aqui quietinho só assistindo com vocês também, porque essa é a parte legal, ver quem domina o assunto falar. Você pode puxar. Como é que você vê essas ferramentas, Tati? Como é que você tem visto isso na sua prática? Lucas, não fique quietinho. A gente faz aqui, né, um bate-papo, isso que eu acho que é o mais rico, né? É a É, gente poder trocar, e trocar experiências, trocar, né? Claro que somos especialistas em áreas distintas, mas que se complementam, né? Então, sem super dúvida. importante, né, que a gente possa trocar e também quem está aqui com a gente, né? Pode ter gente aqui que conhece também muito bem, ou mais até, do que a gente. Será um prazer ler o que vocês comentarem aqui no chat ou também perguntas, tá bom? Bom, antes de falar de ferramenta, eu sempre procuro bater numa tecla que eu falei também na live anterior, que é o diagnóstico, né? Uhum, Assim como na área da saúde, em tratamentos médicos, né, Lucas, mais específicos, que não só da psicologia, mas assim também é importante a gente ter um diagnóstico adequado, para então entender qual é o melhor tratamento a seguir, né? Quando a gente fala de organizações, a gente pensa na mesma lógica, né? É muito importante que a gente tenha um diagnóstico bem feito, tá? Então, esse é o primeiro passo, né? E aí,
Lucas, se você me permite, eu posso até mostrar aqui um pedacinho de uma apresentação que eu trabalho com ela. Pode Oi. ser? Para a gente falar sobre isso. Deixa eu só colocá-la para cá, em modo apresentação. Então, recentemente saiu um guia que chama Guia de Informações sobre os Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho, do próprio Ministério, né? Então, Legal. todos podem ter acesso, tá? Isso tá na internet. E super recomendo a leitura, é um material riquíssimo, falando especificamente sobre essa questão que vem sendo chamada de nova NR1, né? Então, nesse documento, ele traz o passo a passo para a identificação desse ambiente, né, de trabalho, esse ambiente organizacional. Então, o primeiro passo que consta nesse guia é avaliar a necessidade de ajuda especializada. Então, é a empresa verificar, e aí a gente começa, né, também essa questão do diagnóstico, verificar se na empresa a organização tem profissionais qualificados para atuar, então, nessa identificação, né, nessa avaliação de dados, né, nesse mapeamento, e posteriormente no plano de ação e na manutenção desse plano de ação. Então, não havendo, a orientação é que a organização busque por um auxílio técnico especializado para fazer esse trabalho. É preciso que haja o envolvimento da CIPA, tá? Então, na NR1 também consta que é extremamente importante que todos os profissionais eles sejam envolvidos, né, não só no mapeamento, mas também no desenvolvimento do plano de ação e nessa manutenção. E contratar, então, aqui profissionais especializados, competentes em saúde ocupacional e psicossociologia do trabalho, né, para atuar perante essas avaliações e também depois na construção de recomendação. O segundo passo é envolver todos os stakeholders. Eu falei um pouquinho agora, né? Então, envolver toda a equipe, né, de segurança e medicina do trabalho, né, envolver a CIPA, que eu falei anteriormente, gestores e lideranças. Então, os líderes precisam estar envolvidos nesse processo e os colaboradores, né? Então, aqui é como de fato consta nesse documento do Ministério do Trabalho, tá? Os colaboradores eles precisam estar envolvidos, né? Tanto nesse mapeamento como também no plano de ação, né? Um plano de ação que faça sentido para aquilo que foi encontrado naquele ambiente e que faça sentido para aquele negócio, tá? E para aqueles profissionais que fazem parte desse negócio. Definir e atribuir responsabilidades, então designar líderes, né? Que sejam também líderes desse processo, né? Clarificar os papéis, então estabelecer papéis técnicos, quem vai fazer o que diante nesse projeto, né? Deve ser visto como um projeto. E monitorar o progresso, né? Então, entender, não é só, né, aplicar, mas entender se isso está evoluindo e como está evoluindo. O passo 4 é ter uma comunicação transparente, né? Então, informar o que está acontecendo, informar que está se iniciando, então, um processo, um projeto, esclarecer se haverá ou não aplicação de questionários, né? Então, quando as pessoas falam de ferramentas, podemos utilizar diversas ferramentas, eu já falo dela um pouquinho mais tarde, mas é preciso que o colaborador ele seja informado, tá? Que a empresa, né, está fazendo isso, seja envolvido nisso, né? Não basta só, olha lá o seu e-mail, clica no link e faz, né? É preciso explicar, né, que a busca é por benefícios de um ambiente psicológico saudável, é promover um canal aberto, né, então para tirar dúvidas, dar sugestões e reforçar o compromisso da empresa com saúde e segurança. E aqui a importância, então, da escuta ativa e a participação, né? Sensibilizar os trabalhadores para participarem de fato, né? Se engajarem nessa promoção de um ambiente mais saudável, né?
A valorização de representações, então, incluir trabalhadores, fortalece o processo, né? E melhoria contínua. Então, é preciso também trabalhar o feedback, tá? Que muitas empresas utilizam, mas nem sempre como feedback, né? Há até uma expressão por aí que acho que eu nem preciso dizer, mas acredito que já tenha passado na cabeça de todos que estão aqui com a gente, né? Então, assim, fazer o uso do feedback de forma de fato adequada, tá? Aqui ele se propõe, né? E aqui, né, implementação de medidas de prevenção. Então aqui eu vou fechar minha apresentação por hora, né? E vou passar para o Lucas, porque é algo que ele queria muito falar, né? Sobre a gente trabalhar com essa prevenção. E vou passar aqui para o Lucas. Tati, obrigado. Eu já pedi, inclusive, a gente já vai colocar, inclusive, o link para esse guia, que é um conteúdo super interessante para vocês terem acesso. Isso está aberto, a gente vai fazendo as nossas discussões dentro da comunidade sobre esse guia. Eu acho que é super importante para todo mundo ter acesso e entender, tirar dúvidas e trazer para a gente as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse guia. E a hora que a gente vai falar de prevenção, tem uma coisa é, que eu acho fundamental. Eu estava lendo um artigo, isso foi no começo da pandemia, de uma revista médica de referência, o Journal of o New England, que é um das principais revistas médicas do mundo. New England Journal of Medicine, estava tentando lembrar o nome em inglês. É, e aí, nessa discussão, o artigo falava que o burnout ele se manifesta em indivíduos. Então, a gente observa o burnout com as pessoas com o sofrimento psíquico, por exemplo, tá? E aí, usem esse modelo para entender todo o restante dos riscos psicossociais. Mas ele é fundamentado em sistemas. Então, a hora que a gente começa a pensar em prevenção dos riscos psicossociais, não adianta a gente achar que vão ser só iniciativas de bem-estar que vão resolver isso. Eu gosto muito de citar um exemplo. A Amazon, alguns anos atrás, criou o Amazon. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que a Amazon implementou dentro dos galpões de distribuição algumas cabines para que as pessoas pudessem sentar e meditar. Então, você podia assistir vídeo, você podia sentar, meditar e relaxar um pouco. E eu tenho certeza que quem pensou nessa iniciativa tinha a melhor das intenções. Ele queria oferecer um espaço para as pessoas estarem bem. O problema é que se você faz a iniciativa isolada do contexto, e você acha que é só o indivíduo sentar lá e meditar, que vai fazer passar o problema psicossocial dele, você vai cair no mesmo erro que a Amazon. Depois de pouquíssimo tempo, assim, na primeira semana, pelo que eu lembro do artigo, essas cabines para meditar foram apelidadas carinhosamente pelas equipes que trabalhavam nos galpões de caixões para meditar. Então é o seguinte, você está sofrendo, você vai lá chorar sozinho. Ninguém precisa ver você chorando, não pode chorar aqui junto com a gente. Então, não adianta a gente olhar só para o indivíduo. Quando a gente quer falar de prevenção de risco psicossocial, a gente tem que olhar o contexto. A gente tem que olhar as lideranças, a gente tem que olhar o clima, a gente tem que olhar a cultura. E isso é uma coisa que é fácil de ver. A gente sabe que às vezes os problemas têm CPF, são indivíduos que causam o estresse na equipe, mas tem uma questão da cultura da empresa e como é que essa cultura é construída. E para falar de prevenção, eu gosto muito a Harvard Business Review, que é uma revista de negócios internacional, tem uma edição que foi publicada em setembro de 2020, se eu não me engano. E ela fala, o foco da edição era equilíbrio entre vida e trabalho. E ela discutia muito burnout e o adoecimento, de saúde mental das pessoas. E tem um dos artigos que, para mim, é um dos mais me chama a atenção. O título do artigo é Como Prevenir Burnout na Sua Equipe. E ele coloca uma tabelinha simples com todas as coisas que você pode fazer. Depois eu posso
colocar no. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a provocação aqui. Eu posso colocar esse artigo, o acesso a esse artigo no YouTube, mas a gente está construindo uma coisa mais interessante na comunidade que eu vou deixar como provocação para vocês. Depois procurem a gente que a gente vai ter novidades em breve. Mas a gente queria discutir com vocês essas coisas. E esse caminho que o artigo traz passa muito claramente pela discussão de segurança psicológica. Não tem como você prevenir adoecimento em saúde mental se você não resgata a discussão de saúde, de segurança psicológica. Se as pessoas não têm segurança de para onde elas estão indo, se elas não têm segurança de que elas podem se expressar sem medo de ser julgadas por alguma dificuldade ou ter dúvida em alguma coisa. E não confundam segurança psicológica com poder falar tudo do jeito que quer, sem se preocupar com o que as pessoas estão sentindo. Não, essa construção de uma visão mais ampla de segurança psicológica que a gente está falando, e porque no final das contas é isso que vai ajudar as empresas a prosperarem. Tem várias empresas que discutem segurança psicológica. Eu gosto de puxar com a Tati a conversa do projeto Aristóteles da Google. A gente já teve algumas conversas bem legais sobre isso. E eles perceberam que as equipes que tinham mais segurança psicológica tinham melhor desempenho. Então, se vocês não se importarem em nada com as pessoas com quem vocês trabalham, vocês deveriam pelo menos se importar com o resultado da empresa. Segurança psicológica gera resultado. No Google. Eu acho que o Google é uma empresa boa como referência. Não sei vocês, mas da onde eu estou vendo, eles estão prosperando. Essa discussão de segurança psicológica é super importante. É, e a prevenção passa por isso. Passa por a gente construir e treinar lideranças. Quando eu digo construir cultura, eu estou querendo dizer porque a gente precisa sentar com as lideranças e ensiná-las, por exemplo, a observar sinais de alerta. E esse é um dos pontos que esse artigo da Harvard Business Review traz. A gente precisa observar se as pessoas estão cansadas, se elas estão com humor deprimido, se elas estão ficando mais hostis, se elas começam a falar para vocês que elas não têm esperança no que está acontecendo. Então, sentar e conversar com a equipe para avaliar como é que tá a energia delas. E a energia, assim, putz, as pessoas estão empolgadas, elas estão cansadas, elas estão exaustas, elas estão deprimidas. Ter esse feedback não esses feedbacks formais que a gente tem, ou o feedback anedótico que a Tati comentou com uma expressão muito clara, é você ouvir das pessoas, ouvir como é que elas estão, onde elas estão e como é que elas estão sentindo o que está acontecendo. Isso é super importante, tá? O primeiro ponto de todos é esse. Observar sinal de alerta e seguir estabelecendo um limite para a carga de trabalho. E não é porque a discussão de escala 6 por um que está na pauta, não, é outra coisa. Performance ótima depende de descanso. E eu não sei vocês, mas quando eu estou muito cansado, eu começo a produzir menos. Eu começo a estar menos engajado e mais eu começo a ter adoecimento mental. E eu falo claramente, perspectiva de primeira pessoa, de quem já passou por alguns burnouts, e se o não descansar é o primeiro gatilho para caminhar para o burnout. Então, se vocês querem mesmo prevenir e querem mesmo equipes mais produtivas, estabelecer essa rotina de cansaço. Tem um livro muito bom da cultura da Netflix que eu recomendo. E eles falam que as equipes da Netflix tiram férias quanto eles bem entendem, por exemplo. Acho que é uma coisa que está muito fora da nossa realidade, mas entender, limitar a carga de trabalho, evitar que as pessoas trabalhem no final de semana, limitar horas extras, tudo isso é super importante para prevenir, né? A outra coisa é que a gente precisa reforçar que as pessoas precisam aprender. Esse aprendizado contínuo é uma das formas que as pessoas têm de se desenvolver. E isso ajuda elas a entender o propósito da empresa. Então, muito além do indicador homem-hora treinamento, que a maioria dos RHs usa, é a gente entender o que as pessoas estão aprendendo.
Às vezes você pode fazer isso com um clube do livro, às vezes você pode fazer isso com uma discussão informal, você pode perguntar para as pessoas que cursos elas estão fazendo. Tem políticas de benefícios de algumas empresas que têm contratos com com empresas de treinamento para as pessoas se desenvolverem. Ninguém quer ficar sempre na mesma faixa salarial. Como é que a gente estimula as pessoas a crescer? Como é que a gente estimula as pessoas a procurar mais do que elas têm, né? E aproveitar esse insight para construir essa noção de apoio mútuo. É nas conexões que a gente se segura, é nas conexões que a gente se apoia e essa visão de construir uma comunidade de pessoas que estão juntas, de pessoas que trabalham juntas e vão ter desafios diferentes é fundamental. Tem um outro artigo que ele fala que a gente se conecta com empatia. A empatia é a base da conexão com qualquer pessoa, com as pessoas, com os nossos colaboradores, com os nossos liderados, com os nossos chefes. Como é que a gente se conecta? E a empatia talvez seja o primeiro passo. É o ponto que a gente estabelece a conexão. Mas o artigo vai mais longe. Ele fala que para a gente conseguir ajudar as pessoas de fato e a gente liderar, a gente precisa liderar com compaixão. E é essa a palavra que eu queria reforçar. Compaixão, longe de ser a compaixão dos santos, é muito mais a compaixão de nós que estamos aqui na mesma condição, imperfeita, frágil, cheia de dificuldades, mas que permite que a gente olhe para quem está do nosso lado, para que a gente olhe para as pessoas como iguais a gente, é, porque na prática o título é uma coisa que muitas vezes é transitória. Na prática, essas pessoas são iguais a gente e essa conexão de eu tô aqui para te ajudar, para te desenvolver, é o caminho que a gente tem para liderar pessoas de uma maneira mais eficiente e criar esse senso de comunidade. Às vezes vai ser o grupinho do café, às vezes é o grupinho da fofoca, inclusive, é o grupinho que sai para fazer happy hour com alguma frequência. Eu não sei vocês, mas eu tenho alguns amigos que eu trabalhei no hospital e todos já saíram desse hospital, mas a gente continua fazendo encontros regulares. Pessoas espetaculares com quem eu sei que eu posso contar. Construir esse senso de comunidade, de conexão, é o ponto que as pessoas podem usar para se apoiar. Então, facilitar esse apoio mútuo, ter conversa regular sobre progresso, sobre objetivo, que tipo de apoio as pessoas podem fornecer uma para outra, que tipo de apoio a gente, como liderança, precisa pedir. A gente não fala, olha, vocês precisam se apoiar. A gente precisa falar, olha, eu preciso de ajuda. É essa mudança de perspectiva que a segurança psicológica tem que trazer. Tira o líder da posição do pedestal, coloca ele junto das pessoas. Olha, eu preciso de ajuda nesse processo aqui. Queria ser um insight. Fazer isso como hábito, fazer isso como rotina e valorizar as pessoas que ajudam umas às outras, talvez seja uma das ferramentas mais importantes que a gente pode ter. E, por último, aprender a reconhecer as pessoas. A gente consegue. Todo mundo quer ser reconhecido, né? E apesar da gente querer ser reconhecido, a gente não tem nenhum controle sobre quem reconhece a gente. Mas a gente tem controle sobre quem a gente consegue reconhecer. Trazer essas conversas de reconhecimento, fazer isso de maneira pública, aberta, e na hora certa, para não ficar aquela coisa repetitiva. Olha, parabéns porque você fez. Não, não é prêmio de consolação, não é parabéns por competir. Não, não. O resultado tá ótimo. Eu estou feliz por vocês estarem se apoiando. Estou feliz por vocês estarem construindo essa visão mais saudável. A prevenção passa por isso. A prevenção passa por esses pontos que eu falei. Então, só para a gente revisar bem rapidinho. Então, primeiro, identificar e prestar atenção em quem está com sinal de alerta. Segunda coisa, estabelecer limite para carga de trabalho e reforçar o descanso como uma coisa importante. Enfatizar aprendizado, garantir que as pessoas estejam se apoiando para construir essa comunidade e reconhecê-las. Reconhecer as pessoas que estão
se entregando para aquilo. Essa é a melhor forma da gente começar a prevenção. E isso é uma coisa que deveria ser treinadas em todas as lideranças, mas que também precisam ser treinadas para as pessoas, para a ponta fazer isso. Daqui a gente começa a prevenir, a gente já começa a tratar. É, tem conteúdos super interessantes falando sobre o peer support, que é uma versão que as companhias aéreas começaram a fazer, de construir grupos de pilotos que se apoiam. Grupos de pilotos que entendem uns aos outros e que não vão julgar essa perspectiva curiosa sobre a experiência do outro, em vez de ficar julgando, porque todo mundo, no fim das contas, passa pelos mesmos problemas. Então, caminhar para essa visão em que a gente tem parcerias claras entre as pessoas e tem uma comunidade que se apoia, talvez seja o melhor truque. E não é um truque, não é mágica, não. Isso é treino, isso é construção, isso é construção de equipe. E isso é uma coisa que as empresas podem fazer, né? Isso faz parte da construção de cultura. E aí a gente começa a falar sim de se preparar para a NR1. E a gente começa a tirar a visão do a multa ou não multa, ou tá de acordo ou não de acordo. Não, a gente começa a construir não só uma empresa, mas uma sociedade mais saudável, sabe? E aí eu falei um monte, Tati. Eu queria ouvir sua opinião de tudo que eu levantei a bola aqui. Ah, eu tô aqui também aprendendo e tendo um monte de insight, né? Porque você me levou a pensar, né, durante sua fala sobre a importância, né, de ter Uhum, uma rede, a chamada rede de apoio, né? uhum, Você me levou também a pensar, logo quando a gente fala, né, de empatia, de conexão, a gente se conecta com o ser humano, né? A gente não se conecta com coisa, né? A gente se conecta com pessoas. Pelo menos assim que é, né? Isso também nos leva à questão da vulnerabilidade, uhum, né? Porque a vulnerabilidade nos conecta de uma forma muito profunda, né? De podemos observar que somos todos humanos, né? Então isso também é bastante importante. E também, né, a sua fala nos leva aos 7 elementos, né, da segurança psicológica, na visão da doutora Amy Edmondson, que é o apoio mútuo, né, reação a erros. Então, como que eu reajo a esse erro e o esperado é que seja com a visão de aprendizado, né, que foi o exemplo que você trouxe, do Google, e a gente tem até o exemplo do início da pesquisa da doutora Amy em relação à segurança psicológica, né? Ela começa fazendo análise de erros. E com essa pesquisa, ela chega então na segurança psicológica, né? A partir daí, como lidar com problemas, né? Então, falar dos problemas abertamente. Então, como você falou, não é, né, na fala atual, né, não é passar pano, né, mas é trazer o problema como um problema do time e que precisa ser resolvido. E a partir desse momento gera aprendizado e, portanto, aquele erro ou aquele problema em específico, ele não é repetido, porque ele foi aprendido, né? Então, comete-se erros mais inteligentes, como ela mesma diz, né? Ela classifica a categoria dos erros, é bem interessante. A aceitação da diversidade, assumir riscos, né? Pedir ajuda está aqui dentro. E a apreciação, né? Que é esse reconhecer o outro, como você colocou. O importante desse pedir ajuda, que eu acho importante, ou talvez interessante que a gente saiba, é que já sabemos, cientificamente que pedir ajuda dói. Ele aciona um lugar no cérebro que nos causa dor. Por isso, algumas pessoas têm de fato dificuldade de pedir ajuda, né? Pedir ajuda não é algo tão simples assim, porque nos causa dor, né? Quando você traz a questão da compaixão, também acho que é interessante a gente pontuar que pode ser aprendido, né? E requer prática, praticar, praticar, praticar. Algumas pessoas acham, eu não sou uma pessoa compassiva, ou sou,
e nasci assim, né, e vou viver assim, não é assim a compaixão, não funciona dessa forma. Ela pode ser aprendida e nós já temos também pesquisas que comprovam que não é como, né, a gente costuma trazer a questão de dieta, né? Muitas vezes a mudança de hábito alimentar ela dura um período curto de tempo e depois ela volta, né? E vai, e volta, e vai. Ah, para a compaixão, não é assim que funciona. A compaixão, diferente de outros hábitos, ela costuma ter uma crescente bem relevante, tá? Então, ela pode ser treinada, aprendida e treinada. Acho que era isso, Lucas, assim, alguns insights que me ocorreram diante do que você trouxe aqui. Você falou de compaixão, esse é um tema que eu gosto um pouquinho. Tem um livro que fala sobre como a gente gera compaixão no ambiente de trabalho. Eu tenho a versão dele, eu só tenho ele em inglês, vou ver se eu acho uma versão dele em português para colocar no link para as pessoas acessarem. Mas não é uma coisa etérea, né? É passo a passo, é treino, é, é como qualquer soft skills que a gente desenvolve ao longo da nossa carreira. Existe um conteúdo técnico que embasa soft skills, então, em certa medida, toda soft skill tem uma base no hard skill, mas existe técnica para você gerar isso e transformar isso com uma prática cotidiana no trabalho. Eu acho que essa é a discussão que a gente precisa ter na prática, né? Essa discussão que a gente precisa construir. E, e é esse o caminho que a gente tem, que eu tenho visto, tenho lido, estudado sobre prevenção, que talvez seja o ponto mais importante. O tratamento de questões de saúde mental sempre vai envolver profissionais de saúde. Vai Uhum, envolver o que a gente contenção de dano. A pessoa vai estar, ela adoeceu e eu preciso garantir acesso à saúde para ela, e aí cada empresa tem a visão de como fazer isso. Tem empresas especializadas em saúde mental para o trabalhador, tem empresas que têm acesso, por exemplo, a um plano de saúde que vai garantir acesso ao psicólogo, ao psiquiatra, uhum, e isso vão ter os seus custos associados. Claramente não é algo trivial. Mas se a gente começa a falar de prevenção, aí a gente tem potencial de mudar o jogo. Tanto para as pessoas que estão sofrendo burnout, e aí eu acho que eu não canso de reforçar isso, o burnout ele se manifesta no indivíduo, mas ele é uma questão de sistema, do contexto, da cultura. Se a gente quer de fato prevenir, não vai ser com ações de bem-estar para o indivíduo. Ele precisa ser responsabilizado, ele precisa estar envolvido, ele precisa ser questionado em todo momento, como é que isso pode ser melhorado, e o próprio manual que a Tati citou fala disso, como é que a gente engaja o trabalhador nessa mudança, mas ele passa principalmente por essa construção de uma cultura que previne, né? uhum. E aí, a discussão aqui é como é que vocês estão vendo isso na rotina de vocês. Eu queria aproveitar o timing para ouvir de quem está nos assistindo, como é que isso chega para vocês? Como é que vocês ouvem essa informação e como é que vocês têm visto isso na empresa de vocês? Essa mudança de cultura e esses passos que eu e a Tati conversamos aqui, eles parecem algo muito distante da realidade de vocês? Me sinalizaram aqui que pediram para eu repetir o nome do livro. O nome do livro é Enacting Compassion at Work. Eu vou procurar o título dele em português, que aí eu mando hoje ao longo do dia para vocês no link do YouTube, tá? Então pode deixar que eu coloco lá. Mas o livro ele tem essa visão de como que a gente constrói. E ele tem um passo a passo também, tá, gente? Se for algo que for muito interessante, eu posso puxar uma discussão, uma próxima live, depois que a gente fizer essas próximas séries de lives, para falar exatamente disso. E aí eu organizo para vocês de uma maneira mais mastigada
de como a gente constrói essa visão de compaixão na rotina e no trabalho. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, tem algum insight que vocês percebem do que a gente falou, além dessa discussão de compaixão que é apaixonante, e pode deixar que essa tá no mapa de coisas que eu queria trazer a discussão para vocês, mas queria ouvir como é que vocês recebem tudo isso. Alguma coisa pega, alguma coisa incomoda, ou não, a live foi impecável, eu e a Tati resolvemos todas as dúvidas de vocês, e tá todo mundo saindo daqui pronto para mudar as culturas das empresas. É uma opção também. Vai que, né, Tati? Vai que, né? Lucas, enquanto a gente aguarda aqui os comentários, vou fazer só um comentário que eu esqueci de fazer, quando você comentou sobre a ação da Amazon em relação Sim. ao caixão, né? Aham. Há uma ação que poderia ter dado muito certo, né? Mas que infelizmente não ocorreu, para levantar a questão da participação dos colaboradores no plano de ação, né? Então, como consta lá no documento que eu comentei da NR1, que a Uhum. participação dos colaboradores é extremamente importante em todo o processo, inclusive no plano de ação. Então, quando me contratam para fazer este trabalho, eu sempre deixo claro que o plano de ação não será dado por mim, né, consultora externa, mas será criado. Então, né, eu facilito essa construção do plano de ação que é feita, né, por toda a equipe, pelos líderes, os executivos e os colaboradores, que é uma ação que poderia ter dado muito certo, mas que provavelmente ela talvez tenha sido pensada top-down, né? Deve ter tido uma muito boa intenção, né? Mas sem o envolvimento dos colaboradores, sem esse engajamento, ela nem sempre funciona. A Uhum. Maria colocou uma questão aqui, ó. Aqui em Fortaleza, percebo os empresários perdidos em promover um ambiente com empatia. O que sugere para mudarmos essa percepção? Quer começar, Tati? Eu tenho algumas sugestões. Não, por favor. Acho que a primeira coisa é ajudar os empresários a entenderem que ambientes mais empáticos levam a maior produtividade. Tem impacto financeiro, no final das contas. Ainda que sejam pessoas ruins, se elas forem no mínimo inteligentes, elas vão entender que a empatia é uma forma de melhorar a produtividade da empresa. Uhum, E aí usar isso como o passo para começar a construir essa cultura de empatia. É sim, esse o perfeito. passo que a gente precisa entender. Não é só uma questão de ser moral, ético e uma boa pessoa. É uma questão estratégica, longo prazo, de construção de futuro. Talvez no curto espaço de tempo, agir de uma maneira mais agressiva, como é comum entre baby boomers, que esperam produtividade a todo custo, traga resultados numa sprint. Mas até onde entendo, as empresas não estão correndo provas curtas. As empresas estão correndo maratonas. Não adianta consumir pessoas. Isso pode dar um resultado durante um período curto, tá? Mas no longo prazo isso não funciona. Porque você vai aumentar o turnover, você vai diminuir a taxa de adesão a protocolos institucionais. No final das contas, você vai acabar perdendo aquelas pessoas que são mais importantes para a empresa. Então, no longo prazo, a melhor forma de ajudá-los a entender isso é que essa construção é o que vai garantir sustentabilidade da empresa a longo prazo. Talvez esse seja o ponto que as pessoas não perdem de vista, tá? Acho que essa seria a minha primeira sugestão. Como é que você vê Muito, isso, Tati? muito bom, eu concordo, concordo totalmente.
acho que um outro ponto, né, é buscar o conceito com o qual se quer trabalhar Uhum, e levar clareza sobre esse conceito, né? Porque assim como uhum, segurança psicológica, assim como felicidade do trabalhador, existem vários autores que trabalham uhum, com os temas, cada um com uma visão distinta, né? uhum, Então, acho importante também sempre definir, né, com qual visão se está trabalhando, e há sim ainda, né, uma certa resistência, né, das organizações em geral, e daqui estou de fato falando de forma generalizada, né, em relação a alguns conceitos, como compaixão, né, uhum, autocompaixão, né, empatia, saúde mental, né, tá sendo aí levada goela abaixo, né, por aham, essa lei que tá, em vigor, né, a multa só vem ano que vem, mas ela já está em vigor este ano. Mas a gente precisa também ter essa consciência, né, que ainda há estigmas em relação a estas, eu vou dizer que palavras, tá? Porque há muitas vezes o não entendimento do conceito. Então, por isso que eu ressalto a importância de se definir com qual conceito se quer trabalhar, que seja aderente àquela organização, àquela realidade em específico, e que seja discutido, né, de forma clara, de forma objetiva, para trazer o entendimento. Eu gosto muito de trabalhar na linha que o Lucas comentou, que é também trazendo pesquisas. Tá? Eu adoro pesquisa, eu sou a pessoa que adora pesquisa, que quando eu tenho alguém próximo aí em fase de entrega de TCC, né, que normalmente me liga, Tati, quer ler? Eu sempre quero, né? Então, assim, eu adoro pesquisa, e acho interessante levar para as organizações essa visão, sabe, de números, de dados já comprovados, dos benefícios de se ter um ambiente saudável para se trabalhar, né? Benefício para todo mundo, inclusive para a sociedade. Tá? Não é só para a organização, é para a sociedade. A Maria colocou aqui outra questão, assim, olha, entendo, Lucas, que gera produtividade, mas quais outros indicadores podemos ter para evidenciar esse processo além de turnover? Eu acho que esses que eu comentei, a gente tem várias pesquisas de mercado, né, que trazem dados relevantes para as organizações. E se você quiser olhar para a organização na qual você estiver ou está trabalhando no momento, você pode olhar diversas questões, né? Além do turnover, você pode olhar, por exemplo, os afastamentos. Quais são os motivos dos afastamentos? Você pode dar uma olhada o que está dentro aí de CID, né? Dar uma olhada para isso. Tem uma série de questões que você pode buscar como indicador da própria empresa. E acho super importante. Lembra que eu mostrei como um dos passos é de fato ter indicadores de progresso, né? Então, e eu acho que eu tenho um insight que é ainda mais interessante. Na saúde, por exemplo, ambientes em que não há segurança psicológica e não há empatia, é maior a taxa de evento adverso. Nos ambientes em que, e esse é o próprio conceito da segurança psicológica, que é muito bem estudada para hospitais, tá? Eu preciso que a enfermeira tenha tranquilidade para falar quando ela percebe alguma coisa que está dando errado. Eu preciso que o copiloto possa falar para o piloto quando ele percebe que está alguma coisa dando errado. Isso aumenta a segurança do sistema, tá? Então, as métricas podem ser, inclusive, métricas de acidentes de trabalho, que estão correlacionadas. No caso da saúde, a métrica de evento adverso, de falha de processo, enfim, tem várias formas de a gente olhar isso, sabe, Maria? E a minha preferida é, de fato, essa de que ambientes em que há segurança psicológica têm uma taxa menor de evento adverso. Dos mais diversos. Alguns catastróficos, outros sem dano nenhum para o cliente ou para o paciente. Mas, para mim, essa é uma das melhores métricas que a gente pode e deve usar nas empresas. Aí eu não sei como
em outras indústrias isso acontece. Mas para mim, segurança do paciente é fundamental e a segurança do trabalhador entra como uma consequência disso também, né? Lucas, chegamos aqui, meio-dia e 5. E de 5 passamos um pouquinho do nosso horário. Passamos 5 minutinhos aqui do nosso combinado. E eu acho que eu queria agradecer muito os insights, Tati. A conversa foi muito boa, como de rotina. É, faremos outras lives com a Tati, pessoal. É sempre uma honra tê-la por aqui. Depois a gente combina de falar uma só de segurança psicológica, a gente combina de fazer uma só de compaixão. Eu acho que esses temas são super importantes para essa visão que vai além da NR1, né? Como é que a gente quer construir uma empresa mais saudável? Como é que a gente organiza as nossas instituições de uma maneira que seja benéfica para todo mundo? Então, Uhum, acho que uhum. esse é o caminho que a gente tem procurado traçar por aqui. Como que a saúde passa por isso, né? Queria agradecer novamente a Tati, pela presença. Queria agradecer novamente a Pamela, que está nos ajudando aqui no backup e nas coisas com o YouTube. E agradecer de novo o Ornelas e a Ornelas Academy pela possibilidade. A discussão é super rica, é super importante para a gente. E eu vejo isso como conexão com um propósito, tanto meu como da Tati, de poder ter essas conversas com vocês. E queria também agradecer a vocês pela presença, pela atenção, pelas perguntas e pela interação com a gente aqui. Stati, o que você quer Muito. deixar de mensagem final? Que nem a gente fez a última vez. Se você tivesse uma frase para resumir. E aquela pergunta difícil, né? Como é que você resume isso numa frase? Pois é, né? Como que resume tudo isso numa frase? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer também, agradecer por estar aqui com você, Lucas. Sempre é muito bom, né? A Uhum. gente, é, apesar de não ficar combinando que a gente vai trocar aqui, né? A nossa conversa flui, vamos, né, caminhando juntos, e é sempre muito bom, né? Conversar com você, a gente trocar, é sempre muito gostoso. Quero agradecer, Ornelas, né, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui e também a todos que estão aqui presentes com a gente, que é sempre um grande prazer, né, e pela participação de vocês também, né, as contribuições que vocês colocaram aqui. É, olha, Lucas, também de novo, né, não me preparei para qual seria a minha frase final, Esse é o truque. né? Esse é o truque. Aham. Mas o que me ocorre aqui nesse momento é muito disso, assim, né? A gente ter espaços para troca, sabe? Assim, Uhum. para essa construção de interesse genuíno, né? Da gente aprender um com o outro, né? Acho que talvez foi muito levado ao que a gente conversou aqui, né? A importância dessa rede de apoio, a importância da gente aprender uns com os outros, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, de termos mais possibilidade de troca, sabe? De estarmos juntos e seguirmos aprendendo todos juntos, sabe? Fantástico, fantástico, Tati. E é isso, né? É nessa conexão que a gente cresce. Acho que como frase final do lado de cá, reforçar, e eu falei isso algumas vezes, né? O burnout, ele se manifesta vamos trocar, as doenças de cunho psicossocial se manifestam no indivíduo, mas elas são um problema de sistema. Se vocês tiverem isso em mente, ah, fica muito mais fácil de pensar as ações da NR1 longe desse lugar comum de ações de bem-estar isoladas. É fazer essa construção de algo um pouco mais amplo, né? Então, eu queria agradecer novamente a Tati. Queria deixar isso como minha sugestão de reflexão para quem fica por aqui. E a gente tem uma próxima live programada que vai ser sobre diversidade e inclusão com o Felipe Roloff, que é um cara querido e um cara fantástico. Sugiro muito que vocês assistam. O Felipe está organizando isso, logo mais a gente começa a fazer a divulgação. Mas queria novamente agradecer Tati, Ornelas, Obrigada. Pamela e equipe pela produção e vocês pela presença. E a gente aguarda vocês na próxima live, que a gente vai estar aqui assistindo Feliz da Vida também, para poder aprender. Dessa vez a gente só como espectador, né, Tati? Exato, exato. Obrigada, Tá ótimo. obrigada, Pamela. Obrigado, Pamela. Obrigado, pessoal.
Obrigada, Bom almoço para pessoal. vocês. Boa terça-feira chuvosa para quem está aqui em São Paulo, que nem a gente. Cuidem-se. Tchau, tchau.